Olá pessoal, nossa conversa de hoje é sobre licitação. Licitação é a forma com que a administração pública tem para celebrar os seus contratos. Então, a licitação é um instrumento, um procedimento administrativo antecedente da realização dos contratos, para contratação de serviços, para compra de materiais, de insumos. Então, o que a gente primeiro frisa é que licitação ela antecede a realização dos contratos. Licitantes são aquelas pessoas físicas ou pessoas jurídicas que participam do certame licitatório, que se inscrevem naquele procedimento. Como tal, a administração pública ela tem que obedecer para a realização de todos esses procedimentos administrativos à observância à lei. A Lei Geral de Licitação é a Lei 8.666, em que traz as regras e princípios da licitação, do procedimento licitatório. Então, a gente vai começar a falar sobre os princípios que regem a licitação. Tanto a Constituição Federal, lá do artigo 37 em diante, trata sobre as questões da administração pública, quanto a Lei 8.666. O primeiro princípio que eu destaco para vocês é o princípio da legalidade, previsto lá no artigo 37 caput e no artigo 4º da Lei 8.666. Como nós já sabemos e sabemos exaustivamente, a administração pública ela tem que fazer o que está previsto em lei, obedecendo os parâmetros previstos em lei. Então, ela tem que se limitar ao cumprimento legal. O segundo princípio previsto também no artigo 37 caput da Constituição e artigo 3º da Lei 8.666 é o princípio da igualdade. A administração pública ela deve oferecer condições iguais aos licitantes. Ela não pode favorecer um licitante em detrimento do outro. Então, as condições de participação elas devem ser iguais, o tratamento obedecendo os critérios legais também deve ser igual para que não fira o princípio da igualdade. O terceiro princípio, previsto lá no artigo 37 caput e no seu parágrafo 4º na Constituição Federal e na Lei de Probidade Administrativa, a Lei 8.429, fala da moralidade e probidade. Nós já sabemos que a administração pública ela deve agir com honestidade, probidade tem a ver com os critérios de honestidade e moral, as escolhas morais, a escolha do melhor, a escolha do que é ético, do que é justo, do que é igual, dos parâmetros legais, atendendo sempre o interesse coletivo, atendendo sempre as necessidades da sociedade. Então, o princípio da moralidade e probidade, ele também é um dos princípios aplicáveis à licitação. O terceiro princípio, o quarto princípio que eu trago aqui para vocês, ele é o princípio da publicidade. Ele vem lá dentre os princípios gerais da administração, no artigo 37 caput da Constituição, como também na Lei 8.666, no seu artigo 3º e parágrafo 3º do artigo 3º. Diz lá que o instrumento convocatório ele deve ser publicado nos documentos oficiais, diários oficiais, os instrumentos de vinculação. Quanto mais públicos, melhor atende a publicidade. Então, vale aí os sites oficiais, vale aí os jornais de circulação, fixar esses editais nos prédios públicos, daqueles onde está sendo realizado o certame licitatório. Então, quanto mais público for esse procedimento, mais ele atenderá ao princípio da publicidade. E aí a Constituição Federal, ela traz alguns instrumentos de controle se esse princípio for violado. O primeiro princípio e também primeiro instrumento de controle, a fiscalização desse princípio está previsto lá no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 34, que é o direito de petição. Qualquer cidadão pode pedir informações sobre aquele instrumento licitatório. E nas situações especificamente previstas, pode-se impetrar o mandado de segurança, artigo 5º, inciso 70, o habeas
habeas data para ter acesso às informações, também previsto lá no artigo 5º em seu inciso 72, e a ação popular, artigo 5º, inciso 73. Então, nós temos esses 4 instrumentos para fiscalização do procedimento licitatório e do fiel cumprimento ao princípio da publicidade. O próximo princípio é o princípio da impessoalidade. Como nós já vimos, a administração pública ela não pode marcar a administração com suas marcas pessoais e não pode criar tratamentos diferenciados. Então perceba que a impessoalidade ela anda junto com o princípio da igualdade, onde não pode haver discriminações, nem negativas nem positivas no trato administrativo. Aí nós vamos para os princípios específicos previstos na legislação acerca do procedimento licitatório. Vinculação ao instrumento convocatório. As regras da licitação devem ser claras e previstas no edital de licitação. E aí a administração pública e os licitantes ficam limitados a essas regras previstas no instrumento convocatório. Julgamento objetivo. A lei, no seu artigo 44 e artigo 45, diz quais são os critérios de julgamento. Então, o edital ele tem que trazer quais são os critérios de julgamento, melhor técnica, menor preço, ou as duas modalidades, e esse julgamento está previsto no edital e deve ser feito de maneira objetiva, sem que haja ferimento ao princípio da impessoalidade. O 8º princípio é a competitividade, previsto lá no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8.666. O instrumento convocatório deve deixar claro quais são as suas regras e trazer possibilidades de competição para que não haja apenas um licitante participando daquele certame licitatório. Quanto mais propostas, mais oportunidade a administração pública tem de escolher o que é melhor para a administração e seus administrados. O 9º princípio, procedimento formal, isso também tem a ver com a legalidade administrativa. O artigo 4º, em seu parágrafo único da Lei 8.666, diz que é um procedimento formal, que tem regras específicas, que tem etapas a serem cumpridas, quais os critérios que serão aplicados àquele certame licitatório. Então, as regras formais, elas devem ser trazidas e cumpridas pela administração pública e pelos licitantes. O 9º princípio diz respeito o 10º princípio diz respeito ao sigilo das propostas. O artigo 3º, parágrafo 3º e artigo 94 da lei diz lá que essas propostas elas devem ser entregues àquela comissão de licitação lacradas, e aí seja de forma física ou de forma virtual, porque a gente tem o pregão eletrônico, mas enfim, essas propostas elas são fechadas para que não haja possibilidade de conluio entre os licitantes. Então, a lei traz regras claras, evitando imoralidade, evitando improbidade administrativa. Então, impõe que as propostas elas sejam lacradas. E, por fim, o último princípio, previsto nos artigos 50 e 64 da Lei 8.666, fala sobre adjudicação compulsória. O que é isso? Aquele que ganhou o certame licitatório, que ofereceu uma melhor proposta, a ele está garantido o direito de ser contratado. Isso não é sinônimo de contratação. Não quer dizer que quem ganhou vai efetivamente ter um contrato. Mas se o contrato for realizado, deverá ser realizado com aquele que ganhou o certame licitatório. Então, adjudicação não é a mesma coisa que contratação. A adjudicação é o direito a ter o contrato se a sua proposta foi a melhor proposta dentro daquele certame licitatório. Por hoje é só, falamos sobre os princípios e logo mais nos encontramos para falar mais sobre licitação. Muito obrigada e até mais.